What If está explorando vários cantos do multiverso cinematográfico Marvel no Disney Plus, mas uma história que eles ainda não contaram é a da poderosa Thor. Jane Foster com o martelo do Thor. E se eu te contasse que na verdade essa história já aconteceu em What If, só que de uma forma diferente. A trama envolve os planos mais mirabolantes do Loki, um quase Ragnarok e uma proposta bem indecente do Odin. O final dessa história é bizarro, bizarro demais. E se você quiser conhecer ela, vem comigo que eu te conto. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse vídeo é um episódio da nossa série Histórias com Loquia aqui no canal, mas é um episódio bem especial, viu? Porque eu queria aproveitar os quadrinhos da Marvel para te contar histórias que não foram adaptadas ainda na série animada What If do universo cinematográfico Marvel. Tentando fazer quase que um episódio extra de What If aqui, onde eu te conto uma história direto das páginas oficiais da Marvel, mas que pode ainda ser inédita para você. Para quem tá perdido aí, antes de se tornar uma série animada, What If já era uma série de HQs da Marvel que brincava com realidades alternativas, mostrando universos diferentes que tinham surgido a partir daquela famosa pergunta: o que aconteceria se? A animação da Marvel para o Disney Plus, por exemplo, altera os eventos que a gente já conhece dos filmes, da mesma forma que o What If já fez com as HQs. Os quadrinhos já trouxeram histórias como, por exemplo, e se o tio Ben tivesse sobrevivido, e se o Peter Parker ficasse com a roupa do simbionte e muito mais. Mas hoje eu vou te falar da primeira aparição da poderosa Thor da Jane Foster, que foi uma aparição tão marcante, mas tão marcante, que ela acabou surgindo no universo principal dos quadrinhos Marvel depois e tem espaço garantido no filme Thor 4, Amor e Trovão. Assim como na animação da Marvel, os quadrinhos de What If começam com um narrador, o Vigia, dando um contexto para aquela trama. Esse Vigia é o Ato, uma entidade cósmica que observa o multiverso e guia o leitor por esses novos mundos diferenciados. O Ato se questiona: e se Jane Foster tivesse encontrado o martelo do Thor? Ele reconta a história original do Thor, para então depois falar de mundos paralelos, incontáveis terras que existem no mesmo espaço, mas em diferentes dimensões. E ao entrar no tecido de uma dessas dimensões, uma dessas realidades paralelas, vemos a história do Thor se desenvolvendo diferente. Nessa outra realidade, o médico Donald Blake passa férias na costa da Noruega. Só que, diferente da história original, ele não está sozinho. Ali a sua enfermeira Jane Foster o acompanha. Blake está apaixonado por ela e diz que não seria fácil para ele trilhar aquelas montanhas sem a ajuda dela, já que ele era manco, era deficiente, precisava usar uma muleta. E é aí que do nada naves com alienígenas invasores do planeta Saturno descem do céu e, assustados, o Donald Blake e a Jane Foster correm para se esconder. Eu também me esconderia, você não? Tá maluco? Descer um cara de Saturno do nada? Só que um dos invasores viu eles e informa os outros para matá-los. Enquanto eles fogem, o Donald tropeça e perde a sua bengala. A Jane tenta alcançar a bengala, mas escorrega e vai parar numa trilha que dá para uma caverna. Na caverna, ela encontra uma passagem bloqueada por uma grande pedra. Tateando pelas paredes em desespero, ela acaba acionando um mecanismo que revela uma passagem. Uma passagem que dá para uma câmara, onde está um pedaço de pau exposto. A Jane acha aquilo muito irônico, porque ela encontrou uma bengala primitiva, basicamente, exatamente depois dela estar tentando alcançar a bengala perdida do Donald Blake. Ela tenta usar aquele pedaço de pau que encontrou como uma alavanca para mover a pedra que estava bloqueando o caminho, mas não conseguiu. E frustrada com aquilo, ela deu uma paulada na pedra, e daí que a mágica acontece. Ela do nada se transforma com uma luz intensa, se tornando mais alta, mais forte, e então, conforme essa luz celestial vai enfraquecendo, nós vemos pela primeira vez na história dos quadrinhos a poderosa Thor de Jane Foster. Só que calma aí, respira, respira, que ela não era chamada ali. No martelo tá escrito que quem segurá-lo terá o poder de Thor,
E é aí que a Jane começa a fazer sentido da situação. Ela decide se chamar de Tordes. É um nome meio estranho. E para testar a sua força, Tordes levanta a pedra e escapa da caverna. Tordes então salva o Donald das criaturas de Saturno no último instante. Blake não reconhece ela, que, bom, se apresenta para ele como sendo Tordes. Então ele diz: espere, a mulher que eu amo está naquelas cavernas, você pode salvá-la? E Tordes fica até lisonjeada, pô, ela descobriu que o Donald Blake realmente amava ela, olha só que bonito. Nossa, essa história vai ficar tão distorcida daqui pra frente, você vai ver. Enfim, nesse momento a Tordes diz pro Donald que Jane tá segura e em seguida passa a lutar contra os invasores rochosos de Saturno, que podem até lembrar aquele carinha que aparece em Thor Ragnarok, hein? O Korg. Os invasores ficam de cara com o poder daquela mulher e vão embora. Tordes se transforma de volta em Jane Foster depois de expulsar os alienígenas e retorna pro Donald Blake. Os dois se abraçam e o Donald diz que se não fosse pela Tordes, ambos estariam mortos. A Jane fica então meio contrariada com aquilo, porque ela gostaria que o Blake falasse pra ela que amava ela, na cara ali, queria que ele se declarasse, mas ele não fez. E é nesse momento que o ato, o vigia, narrador, corta para além da Bifrost, num segmento além do tempo. Ele nos apresenta Loki, o deus da trapaça, que está há anos aprisionado em uma árvore. Loki deveria ficar ali aprisionado até que alguém derramasse uma lágrima por ele. Olha só, essa história foi contada em uma das primeiras HQs em que o Loki apareceu. Eu contei isso aqui no canal em um outro vídeo, vou deixar a playlist aqui embaixo para você assistir. Mas enfim, Loki consegue fugir daquela árvore trapaceando e fazendo com que o Heimdall derramasse uma lágrima por ele e daí ele conseguiu escapar, enfim. O que importa pra gente é que o Loki saiu de lá com sangue nos olhos, querendo vingança contra o seu irmão Thor. Só que você já sabe que as coisas não vão acontecer bem como planejado, porque, bom, o Thor agora é a Tordes nesse universo. Vamos ver como vai ser esse encontro, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever caso você seja novo por aqui. Me dá essa força, não custa nada, pô. E aí você se torna membro da família Lokia e vai poder nos acompanhar aqui nos próximos vídeos também, onde estamos falando sobre esse mundo de super-heróis que a gente adora. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua companhia de sempre, quem já é da família Lokia. E vamos continuar. Loki consegue fazer uma magia e localizar, supostamente, o Thor através do Mjolnir e vai até o local onde ele teria aparecido pela última vez. Lá na Terra, a Jane Foster acompanha o Donald Blake num passeio, quando de repente as pessoas começam a virar versões negativas de si mesma. Jane corre para um beco e de repente tira da bolsa um pedaço de pau. Ela pega aquele porrete ali e se transforma na Tordes. Loki estava escondido ali, mas no meio da população, estava disfarçado de um ser humano comum. E ficou muito feliz quando percebeu que conseguiu atrair o Thor, mas ficou muito surpreso, porque se deu conta que o Thor era uma mulher. Tordes gira o Mjolnir numa velocidade bem alta que dissipa as partículas de antimatéria das pessoas, o que restaura elas para a normalidade. O público então começa a agradecer a heroína Tordes quando um homem do nada se transforma no Loki e desafia ela. Os dois então iniciam uma perseguição e aqui entra uma lógica muito doida das histórias em quadrinhos daquela época. Já que para Tordes voar ela precisava girar o martelo para ganhar uma propulsão, igual o Thor do universo cinematográfico da Marvel também, o Loki dá um jeito dos raios solares refletirem no martelo giratório e assim com o brilho do sol contínuo, ele usa o poder da sugestão para hipnotizar a Tordes. E aquilo começa a funcionar. O Loki diz que ela estava cansada e que ela precisava dormir. Então ele fala que ele era o mestre dela e que Tordes precisava obedecê-lo. É então que ela vai concordando, sim, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Loki faz Tordes descer e pede o martelo dela. Ela diz que tá tentando, mas alguma coisa a estava impedindo de entregar o martelo. Loki então conjura uma imagem do verdadeiro dono do Mjolnir, o Thor homem. Só que a visão de uma versão homem de Thor acaba surpreendendo tanto a Tordes que o encanto do Loki se dissipa. E ela diz o seguinte: o martelo é meu agora e eu vou ficar com ele.
Então Thor desamarra Loki no Mjolnir e o leva até o topo do Empire State Building. Thor até acha estranho, como se alguma força invisível estivesse controlando a mira do martelo. Ela lança o Mjolnir, que viaja pelo espaço com Loki amarrado, caindo um pouco além de uma ponte arco-íris, bem no meio de Asgard. Os Asgardianos ficam surpresos de ver o Loki de volta, ainda mais sendo trazido pelo Mjolnir. Loki, furioso, clama pelos seus direitos, uma audiência com Odin. Na audiência, Odin fica surpreso ao ver Loki, se perguntando como é que o trapaceiro tinha conseguido se libertar lá da árvore, lembra? Loki responde que foi por ter cumprido a sua pena devidamente, preso até alguém chorar por ele. E em seguida, ele informa Odin sobre Thor. Ele diz que o poder de Thor é agora conhecido em Midgard. Odin fica surpreso ao constatar que é verdade, que o seu filho finalmente conquistou o objetivo que o fez ser enviado até lá, aprender humildade. Feliz, Odin então faz preparativos para o Thor voltar até Asgard. Os Asgardianos ficam bem confusos com o comportamento de Loki, que parece não estar mentindo nem nada do tipo, e parecia estar querendo mesmo ver o seu irmão de volta. Já na Terra, Jane Foster acorda de um sonho estranho com deuses e heróis. Ela ouve uma voz a chamando do além e se transforma em Tordis, seguindo esse chamado com a ajuda do seu martelo. Guiada então pelo Mjolnir, Tordis viaja além das fronteiras do conhecido e chega em Asgard, onde Odin e os Asgardianos a aguardam. Lógico, todos eles ficam surpresos demais ao constatar que Thor agora é uma mulher. Quando ela encontra Odin, ele fica de queixo caído, sem saber o que dizer. Ele tinha chamado o filho Thor até ali e não uma valquíria qualquer, ou seja, o Odin achou que aquilo era uma enganação, achou que aquela não era Thor, coisa nenhuma, até ver o martelo na mão dela, afirmando que ninguém além de Thor poderia empunhar o Mjolnir. Ele explica então que desde os tempos antigos, o filho de Odin carecia de humildade. Por isso, Odin tirou seus poderes, a sua identidade divina e o seu martelo encantado e enviou Thor para Midgard, disfarçado de Donald Blake, até que ele aprendesse a humildade. Mas por alguma artimanha do destino, uma mulher encontrou o martelo no lugar do Donald Blake. E por isso Odin percebe que não tem o que fazer. E agora ele só tinha um filho mesmo, o Loki. Todo pistola, ele resolve banir a Tordis de Asgard para ela nunca mais voltar. E é isso que rola num primeiro momento. A Tordis é ejetada dali, pensando que estava até feliz de retornar para sua vida normal na Terra. Normal, sim, entre aspas, porque agora ela era uma super heroína. Só que as coisas vão ficar cada vez mais estranhas, tá? Mas vamos chegar lá. Primeiro que a Lady Sif tá muito triste, já que um casamento entre ela e o Thor tinha sido prometido há muito tempo para quando ele retornasse e, bom, isso não aconteceu. O Thor verdadeiro não voltou. Enquanto Odin passa anos e anos lamentando a perda do seu filho, a Tordis vira uma verdadeira heroína na Terra. As suas aventuras culminam com ela se encontrando com os Vingadores e integrando a primeira equipe dele nessa versão alternativa dos quadrinhos. Só que além de Midgard, ou seja, da Terra, considerar Tordis uma heroína, Odin e Sif também estão de olho nos feitos dela. Em determinado momento, Loki descobre que Lady Sif estava deixando Asgard para trás e considera ela uma traidora. Mas por que Sif está realmente indo embora, hein? Na verdade, Sif vai até a Terra, onde encontra um Donald Blake remoendo de arrependimento por nunca ter se declarado a Jane Foster. Ela queria ver se aquele era mesmo o verdadeiro Thor, então finge estar se afogando numa praia e o Donald, mesmo mancando e tendo que usar uma bengala, se joga no mar para salvá-la. É aí que Sif diz que sabia que Blake não a deixaria se afogar, e com um toque, ela cura ele do seu andar manco. Sif então assume a sua forma divina e Blake fica surpreso, dizendo que ela deve ser uma deusa como a Tordis. Donald e Sif então vão caminhar juntos, mas eles são parados por Loki, que, como estava vigiando a Sif, foi até ali para lutar com ela usando um cajado encantado. Sif diz que vai proteger o Blake do vilão, mas acaba caindo para a magia do trapaceiro. É aí que Blake, num impulso heróico, salta sobre Loki e cobre o rosto do vilão com seu terno. Mas isso não ia adiantar muita coisa não,
porque o deus da trapaça levanta Donald e o lança contra uma parede. Quando Loki está prestes a destruí-lo, um martelo interrompe aquela ação e Thordis surge para salvar o dia. Thordis consegue fazer Loki sumir dali, mas Sif fica muito ferida. A poderosa Thor leva ela até um hospital, onde Blake diz que não sabe se conseguirá operá-la sem a sua enfermeira, a Jane Foster. Mas a Jane ali, na forma da Thordis, diz que também manja das cirurgias médicas e diz que pode ajudar. Então, chega até um momento que o Donald Blake, durante a operação, diz que as habilidades da Thordis são iguais às da Jane Foster. Nós que precisamos, como é que ele conseguiu medir as habilidades das duas para conseguir comparar? Mas enfim, vamos continuar. Sif eventualmente acorda e diz que foi salva pelas mãos habilidosas do Donald, agradecendo a ele imensamente. De longe, o Loki ainda planeja matar o Donald Blake para que o verdadeiro Thor nunca possa voltar a Asgard. Isso até ele ver nuvens escuras se armando sobre o reino dos deuses. Loki diz que o dia temido chegou. Uma coisa acontecendo atrás da outra. Na Terra, Thordis também percebe a presença de nuvens ameaçadoras e ela pede ajuda da Sif, que conta que aquelas nuvens indicam que o dia profetizado chegou. Era o Ragnarok, o fim dos deuses, e juntas elas decidem ir até Asgard. Donald diz que deseja ir com elas até lá, para lutar ao lado de Sif, ou então morrer com ela. Olha só, os dois já estavam apaixonadíssimos ali. Coitada da Thordis, ficou segurando vela. Mas mesmo assim, ela usou o seu martelo e carregou os dois juntos. E em Asgard, enquanto isso tudo estava prestes a acontecer, o que o Odin estava fazendo? Tava dormindo. Pô, velho, acorda aí. Isso é hora de dormir, bora, todo mundo pode morrer. O reino de Asgard estava sendo atacado por Mangog, que era o único sobrevivente de uma raça alienígena que tinha a força de todos bilhões de seres que tinham morrido graças aos ataques de Asgard. Olha que apelão, ele tinha os poderes de todas as vítimas de Asgard. Enquanto isso, Loki senta no trono de Odin só esperando a hora dele chegar. O Mangog busca a espada de Odin para iniciar o Ragnarok finalmente, e Thordis logo percebe que não era páreo para ele. Então ela resolve criar uma tempestade que seja capaz de despertar Odin. E consegue. Despertador nada, o cara só acorda com um raio mesmo. Odin então acorda e com um cetro poderoso em mãos, ele despacha Mangog para longe. Enquanto isso, Loki tenta escapar de fininho ali, fingindo que não sabia de nada, pô, nem vi, não tinha o que eu poderia fazer. Mas ele é surpreendido por Donald e Odin, que o bane para um lugar muito distante. É logo depois disso que ele pede que Thordis lhe dê o Mjolnir, prometendo que ela será recompensada por seus atos heróicos, mas que o verdadeiro dono do martelo tinha sido definido pelo destino eras e eras atrás, e não era a Jane Foster. Quando Thordis então abre mão do martelo, ela volta a ser a Jane Foster, deixando Donald Blake surpreso pra caramba. Caramba, Jane, era você o tempo todo? Odin então oferece o martelo para o Blake, que aceita e é acometido por uma luz radiante, se tornando finalmente o Thor clássico que nós conhecemos desde sempre. E agora as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Olha só. Odin transforma a Jane em uma deusa. Só que ela fica triste, porque ela não poderia ficar com o Thor, já que o Thor tinha escolhido a Lady Sif para viver com ele agora. Poxa vida, eu sou uma deusa, mas perdi o meu interesse amoroso. E aí, olha só o que o Odin faz. Ele chega pra Jane e diz pra ela não ficar com ciúmes do Thor e da Sif, já que o amor deles ia além até dele mesmo, a entidade máxima de Asgard. Mas a Jane Foster estava tão triste, que ela disse preferir virar uma mortal de novo. Ao que o Odin se aproveita e fala o seguinte: virar uma mortal e negar o amor de outro que viveu talvez por tempo demais sem uma mulher ao seu lado? E a Jane logo pesca as intenções do velhote, perguntando o seguinte: você tá propondo pra mim? Pois é, o Odin deu em cima da ex do filho dele. E a HQ explica que nesse mundo de What If, o Odin não tinha uma parceira, não tinha uma esposa.
como é nos quadrinhos e na mitologia nórdica original. Lady Freya não existe nessa realidade. E nós descobrimos através da narração do Vigia que essa história se finaliza com a Jane Foster como uma mulher que nasceu na Terra, mas virou uma deusa e reina eternamente em Asgard como a rainha dos deuses nórdicos e esposa do Odin. Ela acabou virando madrasta do ex-namorado dela. Como eu já falei mais recentemente nos quadrinhos da Marvel, a Jane Foster como Thor foi trazida para o universo principal dos quadrinhos, mas de uma forma diferente. Felizmente, seria muito estranho a Jane Foster se casando com o Odin. E sem dúvida nenhuma, a versão dela em Thor 4, Amor e Trovão é bem melhor do que isso. Comenta aqui o que você achou dessa história bizarra de What If. Comenta se você quer mais vídeos como esse aqui do lado. Tem outros episódios do História com Loki que você já pode conferir. Muito obrigado pela sua companhia esplendorosa até aqui. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima. Ai, essa história é bizarra.